Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é Em Busca da Liberdade. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 1 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque este texto nos fala sobre a liberdade que temos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, mediante a análise desta tua palavra, o significado do que é ser livre em Cristo. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O ser humano sempre sonhou em ser livre, em ter liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de expressar suas opiniões, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade econômica. Mas o ser humano pode realmente ser livre? Ou a liberdade, conforme nós a entendemos, não passa de uma ilusão, de uma utopia? A teologia e a filosofia vêm debatendo ao longo de séculos essa difícil questão ligada à liberdade do ser humano. A maioria dos teólogos entende que o ser humano não tem livre-arbítrio, pelo menos livre-arbítrio no sentido de determinar sempre aquilo que ele quer fazer com a sua vida. Como disse Albert Einstein, não creio, no sentido filosófico do termo, na liberdade do homem. Todos agem não apenas sob um constrangimento exterior,
mas também de acordo com uma necessidade interior. Em outras palavras, a maioria dos estudiosos do comportamento humano compreende que a liberdade total é, na verdade, uma ilusão, porque você e eu somos condicionados, na maior parte do tempo, por vários tipos de situações diferentes. Nós temos necessidades psicológicas, necessidades físicas, que interiormente, de alguma maneira, influenciam em grande parte as nossas decisões. E também vivemos em um mundo em que a situação política, econômica, social acaba, de certa forma, influenciando na nossa maneira de pensar. Portanto, de acordo com esta corrente que parece majoritária no campo da filosofia e da teologia, a maioria de nós não tem livre-arbítrio, pelo menos no sentido da liberdade absoluta. Nós somos seres condicionados. E há um outro fator. Para sermos 100% livres, 100% autônomos, nós teríamos que conhecer a realidade completa, total. Nós teríamos que ter acesso à verdade absoluta dos fatos e de tudo, o que é simplesmente impossível. Nós podemos conhecer apenas fragmentos da realidade. E, nesse aspecto, o escritor Leão Tolstói afirmou: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. E, naturalmente, nós não podemos conhecer a verdade absoluta. É importante nós sermos humildes, porque até a própria ciência muda a sua visão dos fatos muitas vezes. Ou seja, você e eu, então, não podemos sonhar com liberdade? Não é esta a melhor afirmação. O fato de nós não podermos ser livres 100% das vezes, 100% do tempo, não implica que nós não possamos almejar a busca pela liberdade. E a Bíblia fala de um tipo de liberdade que é acessível a todo ser humano por meio de Jesus Cristo. É a liberdade da qual fala o Evangelho. A Bíblia nos ensina que o ser humano é convidado por Deus para ser espiritualmente livre por meio da fé em Jesus Cristo. Ou seja, Deus disponibiliza a todo ser humano a liberdade espiritual por meio da nossa união com Cristo. O que significa ser livre espiritualmente falando? O apóstolo Paulo, nesta carta aos Gálatas, fala sobre as características da liberdade espiritual em Cristo. A primeira característica de ser livre é poder seguir o Espírito Santo. Não existe liberdade espiritual se o Espírito Santo não estiver presente em nossas vidas.
somente o Espírito Santo pode conferir a liberdade espiritual a uma pessoa. E notem aquilo que Paulo afirma logo no início do capítulo 5 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Paulo dá, nas suas epístolas, tanto aos romanos como aos gálatas, uma ênfase na questão da liberdade. Ou seja, o Novo Testamento considera que a liberdade espiritual é uma tremenda bênção que foi conquistada por Cristo na cruz. E esta liberdade foi oferecida, ela continua sendo oferecida a cada um de nós. Basta nós decidirmos ser livres por meio da fé em Jesus Cristo. Mas quando Paulo fala sobre liberdade, quando o Novo Testamento diz que o cristão é livre e ele deve viver como uma pessoa livre, o que Paulo está querendo dizer? Se nós não entendermos o contexto histórico, nós não vamos compreender a natureza desta liberdade. Pois bem, havia em todo o Império Romano judeus que seguiam a lei de Moisés. E a lei de Moisés continha 613 mandamentos. Olha, obedecer 1, 2, 3 mandamentos o tempo todo já não é tarefa fácil. Imagine obedecer 613 mandamentos. É uma tarefa simplesmente impossível, humanamente falando. E Paulo era fariseu, Paulo era um professor da lei judaica. Ele conhecia, nos mínimos detalhes, a lei de Moisés, o Antigo Testamento. Pois bem, o apóstolo Paulo afirma que as pessoas que desejam conquistar o favor de Deus, obedecendo os 613 mandamentos da lei de Moisés, só podem receber, como resultado dessa tentativa de obediência, a frustração. Porque ninguém consegue obedecer a todas estas leis ao mesmo tempo. Ou seja, nenhum ser humano pode ser salvo do poder do pecado em sua vida, nenhum ser humano pode obter a sua vida de comunhão com Deus, nenhum ser humano pode ser liberto da condenação e do domínio do pecado em sua vida através da observância da lei judaica. Aliás, o apóstolo Paulo faz uma análise detalhada do Antigo Testamento e ele afirma que a lei de Moisés nunca teve o propósito de conquistar a salvação para o ser humano. A lei não pode ser considerada como uma forma de barganhar com Deus. Ou seja, olha, Deus, eu obedeço os teus mandamentos e em troca o Senhor me ama e me abençoa e me salva do poder do pecado, me salva da condenação do pecado. A lei nunca teve a finalidade de salvar espiritualmente o ser humano. O objetivo da lei de Moisés era mostrar para o cidadão da época que Deus é absolutamente santo. Não existe a menor sombra de erro e de pecado na realidade que nós chamamos
de Deus. Deus é amor perfeito. Deus é justiça perfeita. Deus é santidade perfeita. E a essência da natureza de Deus é o amor incondicional. E o ser humano não pode fazer da lei um meio para conquistar a aprovação de Deus. O objetivo da lei, portanto, é mostrar ao ser humano que Deus é absolutamente santo e justo e que o ser humano erra por natureza. O ser humano erra todos os dias. O objetivo da lei é dar ao ser humano esse diagnóstico, ao mesmo tempo da perfeição de Deus e da sua condição pecaminosa. Ser pecador significa não ser perfeito. Ser pecador significa errar. Ser pecador significa ignorar aspectos da verdade absoluta. E nenhum de nós, como eu afirmei, conhece a verdade absoluta. Ou seja, a lei simplesmente mostra ao ser humano que Deus é perfeito, que Deus é santo, que Deus é justo, mostra ao ser humano que ele é um pecador, que ele erra, e também o objetivo da lei é mostrar ao ser humano o alvo de Deus, que é a perfeição. Nós não somos perfeitos, mas a lei mostra qual é a direção que nós temos que seguir. Ela mostra o caminho que nós devemos trilhar para chegarmos até Deus. Mas a lei não tem o poder em si de salvar o ser humano do poder do pecado. A lei não pode nos libertar. Ela nos mostra o caminho, mas ela não tem o poder de nos salvar do domínio da nossa natureza humana pecaminosa. É mais ou menos como uma pessoa que está doente, ela vai até um serviço de saúde, ela olha para o médico, conta para o médico os seus problemas, e o médico vai dizer, olha, diante do que você está falando, depois que eu examinei você, o seu diagnóstico é este. O diagnóstico não vai salvar, não vai curar a pessoa doente, mas o diagnóstico vai mostrar ao doente o caminho que ele deve seguir, porque mediante o diagnóstico vai haver também uma prescrição e o remédio é diferente do diagnóstico. A lei de Deus dá o diagnóstico, mostra o caminho, é como o médico dando a receita para o paciente, mas a receita em si e o diagnóstico não podem curar o ser humano dos seus problemas, das suas doenças. Em relação à questão espiritual, então a lei não pode salvar o ser humano da sua condição decaída, espiritualmente falando. A lei de Moisés continha inúmeros rituais e cerimônias. E o apóstolo Paulo cita a mais conhecida, que é a circuncisão. Então, qual é o pensamento de um segmento judaico muito influente na época do apóstolo Paulo? Esse pensamento dizia o seguinte: a pessoa que se circuncidar, naturalmente apenas em relação ao sexo masculino, quem se submeter à circuncisão automaticamente recebe a aprovação de Deus. É salvo por Deus, faz parte do povo eleito de Deus. Então a circuncisão era um ritual que era interpretado por uma corrente importante do judaísmo
como uma forma de conseguir a salvação, a aprovação de Deus. Ou seja, se eu me submeter à circuncisão, automaticamente eu estou salvo, estou liberto e vou para o céu. Falando de uma forma bastante popular, bastante simples. A circuncisão, assim como muitos rituais, não são um problema em si. Paulo não está criticando a lei em si, o ritual em si, a cerimônia em si. Ele está condenando a interpretação equivocada destes rituais. Hoje, na igreja, nós temos, por exemplo, o ritual do batismo. É um ritual. Seria um erro nós acharmos que uma pessoa, pelo simples fato de se submeter ao ritual do batismo, recebe a aprovação de Deus. Nenhum ritual pode purificar internamente o ser humano. O ritual é apenas um símbolo de uma verdade maior. É a fé que vai produzir uma mudança interna. E esta fé é vista por Deus como um meio que realmente traz a justiça para a sua própria vida. Ou seja, quando a Bíblia diz que nós não somos salvos pela lei, ela está dizendo que os rituais, as cerimônias, sejam do Antigo Testamento, sejam as cerimônias e rituais da igreja cristã hoje, esses rituais, essas cerimônias, não têm o poder de nos transformar por dentro. Estes rituais, estas leis, estes mandamentos religiosos não têm o poder de nos dar a verdadeira liberdade. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Deus, quando nós confiamos em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós confiamos na graça de Deus revelada em seu Filho, Deus envia para nós o Espírito Santo, que passa a morar em nosso coração. E o Espírito Santo, portanto, é a dimensão pessoal de Deus que habita no ser humano. O Espírito Santo é o aspecto da realidade divina presente em nossos corações quando nós, pela fé, nos convertemos a Deus por meio de Cristo. E o Espírito Santo, então, vai dentro de nosso coração nos mostrar qual é a vontade de Deus. Por meio da leitura da Bíblia, sob a direção do Espírito Santo, eu vou cada dia mais conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. Claro que quando eu falo coração, estou me referindo ao sentido simbólico, ou seja, não é no coração físico, mas é no nosso íntimo, na nossa essência que o Espírito Santo se encontra. E lá nos versículos 22 e 23, então Paulo diz que o fruto do Espírito Santo é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, ou seja, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, ou seja, estes valores espirituais que edificam as nossas vidas são um produto da transformação interna que o Espírito Santo produz em nossas vidas. E sem o poder do Espírito Santo, nós não temos forças
em nossa natureza humana para esta transformação, para este crescimento. Nós precisamos de Jesus Cristo para, então, com o poder do Espírito Santo, crescer na vida cristã. Em segundo lugar, ser livre é viver pela fé. Vejam o que Paulo afirma aqui no versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé é a confiança que nós temos em Deus, na sua graça, no seu amor incondicional, na sua aceitação em relação à minha pessoa. Fé é eu me relacionar com Deus, sabendo que Ele me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso fazer absolutamente nada para Deus me amar. Eu não preciso fazer absolutamente nada para Deus me aceitar. Ele me aceita e Ele me ama porque a natureza dele é o amor. Eu vou mudar o meu comportamento não para conquistar o amor de Deus, mas eu vou mudar o meu comportamento porque, confiando no amor de Deus, eu sei que Ele quer o melhor para a minha vida. Então, se Ele quer o melhor para a minha vida, eu vou seguir a vontade dEle, que é o melhor que eu posso fazer em relação a mim mesmo. Seguindo a Deus, confiando na vontade de Deus revelada em Jesus Cristo, eu estou fazendo o melhor para mim. Porque Deus só pode querer o melhor para mim. Ele conhece o meu íntimo, Ele conhece os meus conflitos, Ele conhece as minhas deficiências, o Criador conhece as minhas angústias. Portanto, se eu confio em Deus, eu me entrego totalmente a Ele. Deus cuida da minha vida. Deus olha para a minha existência. Mostra para mim onde eu estou errando. Me ajuda a crescer, me ajuda a progredir, me ajuda a evoluir como pessoa. O relacionamento do ser humano com Deus só pode ser genuíno se for um relacionamento construído sobre a fé, sobre a confiança. Não existe relacionamento se não houver confiança. A palavra fé, em grego, é confiança. Ela é traduzida como fé, mas o significado da palavra fé, no grego, é confiança e fidelidade. Para eu ser uma pessoa de fé, eu preciso ser fiel a Deus. Muitas vezes eu vou falhar na minha fé, mas Deus é fiel comigo 100% do tempo. E Ele é fiel com você 100% do tempo. Não se preocupe, você sabe e eu sei que a nossa fé oscila. A nossa fé muitas vezes enfraquece. Nós vacilamos na nossa fé. Mas Deus não oscila no seu amor e no seu cuidado para com cada um de nós. Porque Ele é 100% amor, 100% sabedoria, 100% compaixão. O apóstolo Paulo aqui então fala que para Deus o importante é que o nosso relacionamento com Cristo
e com o Pai, o Criador, e com o Espírito Santo, seja um relacionamento baseado na total confiança. Quanto mais nós confiarmos em Deus, mais nós crescemos na nossa vida espiritual. E por fim, ser livre é poder viver em amor. O apóstolo Paulo afirma aqui no versículo 14: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. A lei judaica continha vários rituais, várias cerimônias, e continha também uma moral que é muito preciosa, muito edificante. Jesus disse que nós devemos continuar obedecendo aos princípios morais e éticos da lei do Antigo Testamento, mas nós não somos mais obrigados a cumprir os rituais e as cerimônias da lei judaica. Muitas pessoas fazem confusão em relação a isso. Jesus disse que ele não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. Você e eu não estamos mais no dever de praticar a circuncisão. Você não precisa mais obedecer a todos aqueles rituais da lei judaica. Mas quando a lei judaica fala sobre ética, sobre moral, isso nós precisamos guardar. E o apóstolo Paulo diz que toda a moralidade contida na lei judaica pode ser resumida no princípio do amor. Por isso que Jesus disse que o amor é o mandamento mais importante de todo o Antigo Testamento. Quando você ama uma pessoa, você não vai oprimi-la, você não vai fazer o mal para ela, você não vai desrespeitá-la, você não vai mentir para ela, você não vai caluniá-la. Quando você ama uma pessoa de verdade, você vai fazer o possível para ver aquela pessoa bem. Você vai fazer o possível para cuidar daquela pessoa. Você que é mãe ou que é pai, você consegue se imaginar fazendo mal para os seus filhos? Falando mal dos seus filhos por aí, caluniando os seus filhos por aí? Não, porque você ama os seus filhos. Pois é, o Evangelho nos chama para uma vida de amor ao próximo. Como disse um grande teólogo do cristianismo, olhe para as pessoas mais velhas que você como se fossem o seu pai e a sua mãe. Olhe para as pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que você tem, como se fossem o seu irmão e a sua irmã de sangue. E olhe para as pessoas que são mais jovens que você, como se fossem o seu filho e a sua filha. Olha, se cada um de nós fizer a sua parte na lei do amor, nós teríamos o poder de transformar o nosso mundo no paraíso. Muitos ainda sonham com um paraíso distante, lá na eternidade. O desafio de Deus é para que você e eu construamos o tão sonhado paraíso aqui e agora. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe conceda uma semana de
grandes vitórias. E neste momento, como pastor da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo, quero prestar a minha homenagem e a minha solidariedade às famílias dos 5.000 soldados e voluntários armênios que morreram há um ano na guerra de Artsakh. Como membro da comunidade armênia, eu oro para que Deus fortaleça estas famílias que perderam os seus jovens na guerra. E como cristão, eu oro também por aqueles soldados, por aqueles jovens da nação que iniciou a guerra contra a Armênia há um ano. Foram 44 dias de guerra na região de Artsakh. Quando eu digo que iniciou a guerra, eu não estou dizendo isso porque eu sou filho de armênios. Mas todos os documentários jornalísticos presenciaram que a Armênia simplesmente foi agredida gratuitamente e provocada. E, infelizmente, muitos morreram. Oro pelas famílias dos soldados azerbaijanos que também morreram. Também são nossos irmãos e nossas irmãs, porque a raça humana é uma família apenas. Que possamos nos sentir irmanados na longa jornada da evolução humana, da nossa peregrinação aqui na Terra. Um dia, todos nós estaremos na presença de Deus, louvando o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.